Boa noite, sejam bem-vindos. Imagino que todos estejam me ouvindo perfeitamente. Estou aqui falando do friozinho do Rio de Janeiro e hoje eu volto à cena para falar um pouquinho do meu curso de História Mundial. Já estivemos aqui reunidos ontem à noite, às 8 horas da noite, no mesmo horário, para falarmos a respeito de História do Brasil, os pontos mais importantes, a minha proposta de HB para o CACD. E agora a minha intenção é falar de História Mundial. Eu estou vendo aqui, estou observando que, grosso modo, nós temos os mesmos participantes de ontem, né? O pessoal está aqui firme e forte, o Eduardo, a Gislane, a Edileuza. Em síntese, as pessoas vêm participando também hoje, as pessoas que estão presentes, aparentemente são as mesmas. Mas como eu não tenho acesso a todos os que estão presentes, eu peço desculpas a vocês que já assistiram a minha aula ontem. Eu vou ser um pouquinho repetitivo, eu preciso me apresentar aos eventuais novos alunos que estão aqui presentes, né? O João está testando o canal aí comigo. Obrigado, João, que bom. Estão me ouvindo? Ótimo. O João, não sei se ele estava presente aqui ontem, ao menos ele não tinha se manifestado ontem ao longo da aula de História do Brasil. Bom, então eu peço desculpas àqueles que estão me acompanhando novamente hoje, porque vou ser um pouquinho repetitivo, sim. Primeiro fazendo uma apresentação pessoal. Eu sou o professor Rômulo Dias, vou estar com vocês aqui no projeto Pulo do Gato, tanto para o curso de História do Brasil, para a parte de História do Brasil, quanto para a parte de História Mundial. Eu tenho uma experiência já bastante ampla com a preparação ao concurso de admissão à carreira diplomática. Já são 7 anos trabalhando, esse vai ser o meu 8º CACD, né, o 8º CACD em que eu preparo os candidatos, seja para a História do Brasil, seja para a História Mundial, e, claro, também aprofundando muito um subtema da História do Brasil, que é a história da política externa brasileira. Eventualmente, eu dou os meus pitacos também em assuntos contemporâneos, eventualmente eu dou os meus pitacos em geopolítica, em política internacional, mas o meu escopo de trabalho ele está mais vinculado à história do Brasil e à história mundial. Pois é, tô vendo que tem um monte de gente nova aí, a Bia, a Érica, a Camila, o João, né? Todos esses alunos novos estão aqui presentes, então, obviamente, se faz necessária uma nova apresentação. Eu tenho essa experiência mais ampla, então, com a preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática. Claro, a minha formação transdisciplinar, ela me ajuda muito no meu trabalho. Eu acho que eu não sirvo para outro concurso que não o CACD. O CACD é um vício nos professores, né? Quem está no mercado do CACD só quer saber de preparar a galera para a carreira diplomática. Até porque, convenhamos, eu não tenho muitas opções. São pouquíssimos os concursos públicos que oferecem a possibilidade de estudar História do Brasil e História Mundial. O que é uma pena, vocês vão de concordar comigo, né? História é uma coisa maravilhosa, né? História é sensacional. Eu acho que é a melhor carreira, é a melhor disciplina de todas, do CACD em particular. Mas, enfim, no nosso encontro de ontem, eu falava a respeito das características de História do Brasil, e eu dizia que era muito importante que vocês estudassem, claro, aquele conteúdo mais tradicional de história, ao qual eu suponho vocês estão familiarizados, com o qual eu suponho vocês estão familiarizados, mas também, no caso do CACD, se faz obrigatório, se faz importantíssimo um estudo pormenorizado da história da política externa brasileira, da nossa praxis diplomática. Hoje, nos debruçando sobre a história mundial, eu diria que o estudo de história mundial talvez guarde, sim, alguma relação com aquilo que vocês viram no pré-vestibular, com aquilo que vocês viram no ensino médio de vocês. Alguma relação, sem sombra de dúvida, existe. Quando estudando, por exemplo, as revoluções burguesas, quando estudando, por exemplo, as ondas revolucionárias no começo
do século XIX, quando estudando as revoluções industriais, certamente os ecos, os estudos de vocês, né, em tempos anteriores podem ser ouvidos. No entanto, essa prova de história mundial, ela também traz uma característica diferente. Eu diria que história mundial para o CACD sobretudo, principalmente história das relações internacionais contemporâneas. Sobretudo quando a gente pensa os distintos modelos, os distintos momentos em que as potências se preocupam com a construção de uma nova ordem internacional. Existe um primeiro momento em que as potências no mundo contemporâneo se debruçam no sentido de construir, de pensar uma ordem internacional, com o Congresso de Viena, e existem outros momentos emblemáticos nesse sentido, seja no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações, seja no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas. Então, essas questões, essa temática das distintas ordens internacionais, da busca por um equilíbrio sistêmico, isso é uma constante, isso aparece constantemente na prova de História Mundial. E eu tenho certeza que esse tipo de tema não foi estudado por vocês lá nos tempos de ensino médio. Eu digo isso porque, é claro, existem aqui alguns alunos, que já estão familiarizados com o CACD e existem alunos que estão começando agora. Existem alguns alunos que já participaram de vários concursos, são aqueles concurseiros profissionais, e existem, por outro lado, alunos que só pensam no Itamaraty e que estão querendo, de fato, se tornar diplomatas. É um sonho, e estão começando a pensar na concretização desse sonho nesse momento, né? Então, nós temos aqui uma miríade de candidatos com objetivos diferentes, mas eu diria que os concurseiros profissionais, né, para aqueles que já vêm se preparando para vários concursos e para os alunos que estão começando agora esse caminho para o Itamaraty, para o Instituto Rio Branco, o último contato que vocês tiveram, ou que a maioria de vocês teve com história, salvo aqueles que efetivamente estudaram história na faculdade, o último contato foi lá nos tempos de pré-vestibular. E eu digo para vocês o seguinte, mesmo aqueles alunos que já tiveram contato, mesmo aqueles alunos que fizeram faculdade de História, por favor, mesmo aqueles alunos que já fizeram faculdade de História, por favor, não deixem se preparar, não deixem de estudar História do Brasil e História Mundial para o CACD. Porque, como eu disse, o conteúdo cobrado é um pouco diferente daquele ministrado nos bancos da faculdade e daquele que era cobrado em tempos de pré-vestibular, em tempos de ensino médio. A gente tem essa dimensão da história da PEB, da política externa brasileira, e a gente tem, por outro lado, essa dimensão da história das relações internacionais contemporâneas. Dito isso, deixa eu dar uma olhada nas perguntinhas que estão chegando por aqui. A Edileuza já vai lançando uma pergunta para daqui a pouco. Professor, as guerras do Prata no século XIX dão um nó na minha cabeça. Não consigo aprender de forma alguma, de forma consistente, blancos e colorados, Roças e Oribe. Como posso suprir essa lacuna? Edileuza, estudar o Prata no século XIX é um grande desafio. E como você está me trazendo já as informações de forma tão pontual, eu tenho certeza de que você já estuda há um tempo para o CACD. Muito provavelmente você até já foi minha aluna, né? Porque, em geral, os candidatos que já estão há um tempinho estudando para o CACD já conhecem o meu trabalho, né? Dada a minha experiência com o concurso. Mas, Edileuza, eu vou buscar aqui ao longo do nosso curso, né, do Pulo do Gato, eu vou dedicar pelo menos uma aula à América Latina. E nessa aula eu vou tentar sistematizar, na medida do possível, dado o tempo escasso que nós temos, né, eu vou tentar sistematizar, na medida do possível, a cena platina
no século XIX. Eu recomendo também, Edileuza, que você dê uma olhada, eventualmente, no meu canal no YouTube, onde eu faço comentários também de questões anteriores. Acho que pode ser útil, eventualmente. Mas já vou guardar a sua pergunta, já vou guardar a sua dúvida aqui no meu bolso e pode ter certeza que em uma das aulas do Pulo do Gato, a gente vai falar do Prata no século XIX. Daqui a pouquinho eu vou falar da metodologia. Você estava aqui ontem, a gente estava falando sobre a história do Brasil. A metodologia de história mundial vai ser similar à metodologia de história do Brasil. Tá vendo? A Edileuza já foi minha aluna no Clio. Imaginei que você tivesse trabalhado comigo. Bem-vindo aqui, Edileuza. Espero que eu possa ser útil aqui no pulo do gato. Deixa eu só responder as outras perguntas. Hoje o pessoal está muito mais participativo que ontem, né? Acho que o pessoal está entrando no clima já. O Eduardo me pergunta, se houver tempo e se achar relevante, gostaria que comentasse a importância atual de Hobsbawm para o CACD. Olha, Eduardo, claro, nos meus cursos teóricos, nos meus cursos de longa duração, eu me dedico muito mais a uma análise pormenorizada da bibliografia para o concurso. No entanto, como eu já mencionei ontem, você estava aqui presente, eu me lembro que você estava presente, num curso de tiro curto, como é a proposta do Pulo do Gato, a gente não vai trabalhar muito bibliografia, né? Sem sombra de dúvida, não é a hora de vocês lerem nada. É a hora de vocês focarem aqui, de fato, no curso, é a hora de vocês buscarem os subsídios que a gente vai oferecer a vocês, né, com o propósito mesmo de melhorar o desempenho de vocês. No entanto, eu posso sim fazer alguns comentários a respeito da bibliografia básica para o curso História Mundial. Eu não sou um professor afeito a passar muitas leituras, amplas leituras para os candidatos, para os meus alunos. Eu acho que tanto em História do Brasil quanto em História Mundial, a escolha de um manual ou 2 manuais é mais do que suficiente. O aluno não tem que ficar lendo uma pregada de livro. É muito mais importante que o aluno tenha acesso a boas aulas, porque nessas boas aulas ele vai contar com a participação do professor curador. Todo professor é um curador. Todo professor é um editor de conteúdo. Esse é o nosso papel. Então, através das nossas aulas com 1 hora de duração, nossas aulas com 2 horas de duração, poupam um tempo absurdo para vocês, né? Nós, professores, como curadores, a gente tem uma carga de leitura, nós somos alunos mais experientes, a gente está acostumado a correr atrás da informação na bibliografia e a gente consegue apresentar o conteúdo para vocês desses livros que são clássicos de forma mais organizada, de forma mais coesa, proporcionando a vocês o melhor custo-benefício para que vocês tenham, de fato, condição de sistematizar o material eficiente em pouco tempo. Essa é, sem sombra de dúvida, a nossa função. Essa é a maior das funções dos professores que preparam para o concurso de admissão à carreira diplomática, dos professores que preparam, convenhamos, para qualquer concurso público. Agora, Eduardo, falando a respeito do trabalho do Hobsbawm, vou ser bem sincero com vocês, vou ser bem sincero com todos vocês que estão me assistindo. Desde o começo, desde que eu comecei a dar aula para o concurso, o Hobsbawm era meio que uma bibliografia obrigatória. A leitura daquela era dos impérios, a era dos extremos, a era do capital, a leitura das eras do Hobsbawm era obrigatória. A Edileuza, que foi minha aluna no Clio, viu que os professores, né, recorrentemente indicavam esse livro. Eu, no entanto, sempre pensei diferente. Eu não gosto do Hobsbawm porque o Hobsbawm ele é um grande ensaísta. Os livros do Hobsbawm não são manuais. Eles são até livros divertidos. Eu acho que o aluno perde muito tempo lendo livro, né? Ele se diverte. Tem muitos fatos interessantes, né? Muitos fatos inusitados nos livros do Eric Hobsbawm. No entanto, eu costumo dizer que o Eric Hobsbawm é um historiador que só faz sentido para o concurseiro em tempos anteriores à Wikipedia, né? Porque ele apresenta uma série de fatos dispersos, mas que não tem aquela coesão, né? Aquele hermetismo, aquela cara de manual, que é essencial, naturalmente, a preparação para o concurso. Vocês precisam otimizar o tempo de vocês. Então, eu, sinceramente, Eduardo, não recomendo a leitura dos livros do Hobsbawm, porque são muitas páginas. Se vocês lerem as 3 eras, vocês vão ler, 1.200 páginas. É muita coisa e certamente não vai trazer o resultado esperado. Já que a gente está falando de bibliografia, Eduardo,
aqueles que eventualmente já pensam aí numa preparação de médio e longo prazo, aqueles que eventualmente estão começando a tomar contato e já pensam no concurso para o ano que vem, não sei qual o objetivo de cada um de vocês. A esses alunos eu recomendo 2 livrinhos. Eu recomendo os 2 manuais que eu sempre indico nos meus cursos de maior duração, dos meus cursos teóricos de história mundial. Quais são os 2 grandes manuais? O primeiro, essa é uma leitura mais do que obrigatória. Volto a dizer, senhores, volto a dizer, estimados candidatos, quem tem em vista o CACD de 2016, por favor, não leiam nada agora. Agora é a hora de buscar esses subsídios mais pontuais, de assistir às aulas. Não haverá tempo hábil, não haverá tempo para a leitura de manuais agora. Estamos a pouco mais de um mês do CACD de 2016, do TPS de 2016. Então, o livro que eu indico como grande manual, sem dúvida, influencia muito a banca do TPS, é o livro História das Relações Internacionais Contemporâneas. História das Relações Internacionais Contemporâneas. Esse livro é a Bíblia dos alunos que estão se preparando para a história mundial. História das Relações Internacionais Contemporâneas é organizado pelo professor José Flávio Sombra Saraiva. É um compêndio de textos de diferentes autores, mas organizado por um professor que faz parte da banca de terceira fase de História do Brasil, organizado pelo professor africanista, especialista em África, José Flávio Sombra Saraiva. E um outro manual que eu indico para que vocês tenham anotado aí bonitinho, né, para uma preparação de mais longo prazo, seria o livro do Edward McNall Burns. Edward Burns, o livro História da Civilização Ocidental. Atenção, esse livro é antigo. Então, o livro do Burns, ele serve para vocês estudarem História Mundial até a década de 60, mais ou menos. Até os tempos de coexistência pacífica da Guerra Fria. Nesse sentido, não estudem o livro do Burns, não busquem no livro do Burns aspectos mais contemporâneos da história do século XX. Da mesma forma, quando buscando esse livro, eventualmente na estante virtual, vocês podem encontrá-lo, quando buscando esse livro, atendem a isso. Comprem apenas o volume 2. Comprem apenas o volume 2. O volume 1 é Grécia, Idade Média. Vocês vão viajar na maionese se vocês tiverem que ler esses assuntos. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o que é cobrado no concurso. Em História Mundial, o escopo, vocês precisam estudar o chamado mundo contemporâneo. Ou seja, grosso modo, salvo algumas exceções, eu vou explicar isso para vocês, grosso modo, vocês têm que estudar de meados do século XVIII até o final da Guerra Fria. Esse é o escopo da nossa prova de história mundial, que é ótimo. Vocês não precisam se debruçar sobre aspectos mais pormenorizados de uma história do mundo moderno, reformas religiosas, Guerra dos 7 Anos. Essas coisas não caem diretamente. No concurso, tá bom? Então, eu recomendo esses 2 livrinhos. Deixa eu ler os outros comentários. O pessoal está se manifestando bastante aqui. O Eduardo perguntou a respeito do Hobsbawm, porque há pessoas que comentam que ele perdeu a importância. Na verdade, Eduardo, eu entendo que o Hobsbawm nunca foi, de fato, o melhor livro para a preparação. Tá? Na verdade, a bibliografia de História Mundial, ela não vai mudar em função das mudanças políticas observadas no Itamaraty. A banca ela é basicamente a mesma, ela permanece com algumas mudanças, mas basicamente são os professores da UNB que leem as mesmas coisas e que cobram as mesmas coisas. A banca de História Mundial é um tanto conservadora, ela se apega muito a uma matriz um tanto quanto marxista, priorizando sempre o olhar mais economicista quando falando da história das relações internacionais contemporâneas, ok? A Edileuza falando também da formação em História, graduação e mestrado em História. Legal, Edileuza, então, é minha colega, né? É minha colega,
E é isso aí, Edileuza. Estudar história é muito, muito importante para esse concurso. A Edileuza mencionava a dificuldade que ela tinha em entender, por exemplo, o subsistema platino. Ela vai concordar comigo, a gente não trabalha isso na faculdade de história de forma alguma. Esse é um assunto que é muito mais cobrado e intensamente observado nos estudos para o CACD. Nos estudos para o CACD. A Camila me pergunta, os manuais que o próprio IRBR disponibiliza são úteis agora com as inscrições abertas ou é um material para quem vai se dedicar com mais tempo? Camila, essa é uma pergunta importante e é uma pergunta que eu também tive a oportunidade de responder ontem. Na verdade, esses manuais do candidato, alguns deles têm a sua relevância, outros nem tanto. Outros nem tanto. Eu diria para você, Camila, eu diria a todos vocês que nesse momento não é a hora de fato de ler livro nenhum, não é a hora de ler livro algum. Vocês precisam buscar um contato mais constante com as questões anteriores e vocês precisam buscar absorver as dicas dos professores nessas aulas, aqui no caso, para quem estiver conosco. Assistir às aulas é muito mais fundamental. O tempo de que vocês dispõem é muito curto. Agora, em relação aos manuais, no estudo de mais longo prazo, Camila, eu recomendo fortemente o Manual de História do Brasil, disponibilizado pela FUNAG. Já havia feito essa recomendação ontem. No entanto, no que diz respeito ao Manual de História Mundial, eu não recomendo. Não acho um manual que vai trazer amplos ganhos aos candidatos, ok? Não recomendo de forma alguma que vocês leiam o Manual de História Mundial. Busquem junto aos outros professores a relevância, né? Perguntem aos outros professores se vale a pena ou não ler o manual do candidato referente à disciplina deles. No meu caso, recomendo o Manual de História do Brasil, não recomendo o Manual de História Mundial. Tudo bem, Camila? Em relação ao meu canal no YouTube, Gislane, é só colocar meu nome, Rômulo Dias. Coloquem meu nome, Rômulo Dias, e lá eu comento algumas questões, falo algumas coisinhas. Isso vai servir até de material complementar aqui para o Pulo do Gato, né? Isso vai servir de material complementar para a gente, tá bom? Enfim, um turbilhão de perguntas, eu fico muito feliz, porque isso mostra que o nosso trabalho é importante para vocês, isso mostra que vocês precisam da gente, claro, é uma honra estar aqui ao lado de vocês nessa noite fria de terça-feira. Dito isso, eu queria, mais uma vez, falar a respeito da minha participação no Pulo do Gato, né? Eu estou estreando aqui no ponto dos concursos, é a minha primeira participação no ponto dos concursos, eu estreiei ontem, né, falando do curso História do Brasil. E da mesma forma, eu vou começar falando o que o Pulo do Gato não vai ser, o que o Pulo do Gato não pretende ser para vocês. O Pulo do Gato, obviamente, pelo pouco tempo de que dispomos, não é um curso teórico, não é um curso de longa duração, não é um curso que se propõe a percorrer, não é um curso que se propõe a tratar de todos os pontos do edital. De forma alguma, essa não é a nossa intenção, essa não é a nossa pretensão. Por outro lado, o Pulo do Gato tampouco é um curso de exercícios, um curso que enfoca apenas e tão somente a forma do concurso, um curso que quer apenas treinar vocês, né, oferecendo novas questões, oferecendo novas assertivas, ou simplesmente se atendo exclusivamente ao comentário dos TPS anteriores. Não, o Pulo do Gato também não é isso. O que é, então, o Pulo do Gato em História do Brasil e em História Mundial? A nossa proposta, a nossa ideia é apresentar, com base na minha experiência, né, tentar oferecer alguns subsídios, constituir algum repertório, no sentido de promover o melhor desempenho de vocês no TPS, no teste de pré-seleção, na primeira fase do concurso. Como isso vai funcionar? A gente vai olhar para trás. Eu não sou um futurólogo, eu não tenho aqui uma bola de cristal, né? Eu não tenho aqui uma bola de cristal. Então, não esperem que eu vá prever as questões que vão cair
no CACD de 2016. Não, de forma alguma. No entanto, a gente tem como elemento importante para a nossa análise o olhar para trás. Os TPS anteriores, os TPS que dos últimos 4, 5 anos. É importante ressaltar que, do ponto de vista formal, o CACD passou por uma inflexão agora no ano de 2014, no TPS do ano retrasado. Por quê? Até então, por muito tempo, o TPS alternava questões de múltipla escolha e questões de certo e errado. A partir de 2014, 2015, tem-se exclusivamente as questões de certo e errado. Então, em termos formais, a nossa referência são os dois TPS anteriores. No entanto, em termos factuais, a nossa referência é mais abrangente. A gente deve pegar os 4, 5 últimos TPS a fim de buscar os temas mais recorrentes. Então, sempre no Pulo do Gato, a cada aula do Pulo do Gato, cada aula tem 2 horas de duração, tem previsão de 2 horas de duração, a gente começa com exercícios sobre o tema que vai ser trabalhado e aí tentando instrumentalizar história mundial para vocês, familiarizá-los com a disciplina, com a linguagem da história mundial. Eu vou apresentando o tema, claro, não nos seus pormenores, mas no sentido de tentar orientá-los, no sentido de tentar permitir que vocês percebam como é a banca, quais as expectativas vocês devem ter em relação às questões de história mundial. Então, é esse o meu papel, é esse o trabalho que eu quero desenvolver com vocês nesses 5 encontros, tá? Nesses 5 encontros de 2 horas. Eu não vou esgotar o edital, mas eu vou trabalhar aqueles pontos mais pertinentes, aqueles temas mais recorrentemente cobrados no CACD e no TPS. No caso de História Mundial, vale dizer, História Mundial só aparece no teste pré-seleção. Muito embora o conteúdo de História Mundial, ele possa ser útil para política internacional, para a história do Brasil, na terceira fase, e História Mundial só cai especificamente, isso é cobrado de fato no teste de pré-seleção. No entanto, o peso de História Mundial no teste de pré-seleção é, sem dúvida, bastante grande. Eu diria que 4 disciplinas são muito importantes para o TPS. Na verdade, todas as disciplinas são importantes para o TPS. Haja vista que se você errar muitos itens de uma, você vai prejudicar o seu desempenho, né? Não tem jeito. Mas se você fizer uma prova excepcional de inglês, português, política internacional e história mundial, e não errar tanto nas outras disciplinas, né? Tiver uma postura, um desempenho burocrático nas outras disciplinas, você dá um passo muito importante para a sua aprovação no teste de pré-seleção. São 11 questões, pessoal. São 11 questões de história mundial. Então, a relevância desse tema sem sombra de dúvida, incontestável. Incontestável. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada numa nova rodada de perguntas que estão sendo feitas aqui. A Camila falou da formação dela, é formada em jornalismo e começou agora a considerar o concurso. Vale a pena fazer um curso resumido e prestar a prova? Ou é melhor deixar para o próximo ano? Olha, Camila, eu recomendo sinceramente que você faça esse curso. Até porque o preço, né? O preço, como a Júnia, a coordenadora, mencionou aqui ontem, o preço está bastante acessível, né? Vocês pagam um preço pequeno e tem um preço baixo e tem acesso a especialistas no concurso, né? Especialistas que podem melhorar, que certamente vão, com os seus comentários, melhorar o seu desempenho no TPS. Então, você não vai totalmente às cegas para esse TPS 2016 fazendo o curso Pulo do Gato. Então, eu acho que vale muito a pena. Acho que vale muito a pena, sim, você ter essa primeira entrada, né, você ter esse primeiro contato com o concurso já filtrado, né, por essa experiência com o Pulo do Gato. Mas vale a pena também você já pensar uma preparação de longo prazo, eventualmente, porque não são todos, né, são poucos os alunos que vão, de fato, se sair muito bem no concurso no primeiro ano. É um concurso
que demanda, de fato, um alto desempenho dos seus candidatos. Eu também sou formado em jornalismo. Eu sou graduado em História, graduado em jornalismo, tenho pós-graduação em Relações Internacionais e tenho o mestrado em Geografia, né? Então, eu tenho uma formação um pouquinho ampla e gosto muito do jornalismo. Acho que os jornalistas saem na frente, na terceira fase, porque sabem escrever bem, né? Em geral, o pessoal de exatas, por conta dessa vivência com a lógica, né? Um pensamento mais lógico-matemático, tendem a ir bem no TPS, e o pessoal da Humanas manda ver nas redações, de maneira geral, né? Claro que não são todos os alunos que se comportam da mesma forma, mas é assim que costuma acontecer. O Eduardo está lembrando aqui do download grátis, dos manuais da FUNAG, excelente, claro, sem dúvida. Aqui a Ana fala do cronograma. Eu já mandei o meu cronograma, Ana, os meus temas, os temas que serão trabalhados tanto em História Mundial quanto em História do Brasil. E um pouquinho antes de cada aula eu vou disponibilizar o material para que vocês tenham acesso. As aulas são ao vivo e depois vocês vão ter a possibilidade de assisti-las, né? Mas imagino que o pessoal do Ponto, o Gabriel, que está acompanhando o debate aqui, vai responder isso para vocês também aqui no nosso chat, tá bom? Eu já mandei os temas que serão trabalhados e vocês certamente, o Gabriel pode compartilhar eventualmente isso como um cronograma. Vamos ver como a gente pode disponibilizar isso para vocês, tá bom? Dito isso, eu queria rapidamente fazer algumas considerações a respeito, então, da prova de história mundial. Olhando, obviamente, para os dois concursos anteriores, seja para o concurso de 2014, seja para o CACD de 2015. Quais foram os temas trabalhados? A gente percebe que o conteúdo do edital em História do Brasil e História Mundial é bastante amplo. Existem, de fato, vários temas que podem ser cobrados nesse concurso. No entanto, eu já adianto que, no que diz respeito à história mundial, os temas mais recorrentemente cobrados dizem respeito a uma história econômica, um olhar mais economicista. E isso vem sendo enfatizado nos últimos concursos. Sempre haverá uma questão sobre revoluções industriais no século XIX. Isso eu falo sem medo de errar, porque é uma constante, de fato, esse debate a respeito das revoluções industriais no século XIX e suas consequências, tanto no campo econômico quanto no campo social. Nos dois últimos concursos também apareceu uma questãozinha sobre crise de 29, sistema financeiro internacional pós-Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, também foi trabalhado em uma questãozinha do CACD do ano passado, se eu não me engano, do CACD de 2015. Eu vou colocar para vocês agora, muito rapidamente, claro, a gente não tem tanto tempo, a minha intenção aqui é me apresentar, a minha intenção é inteirá-los a respeito do meu trabalho, de qual vai ser a metodologia do Pulo do Gato, mas eu vou realmente falar sobre os temas que apareceram no TPS de 2014 e no TPS de 2015. Em 2014, a gente teve uma questão sobre revoluções inglesas. A gente teve uma questão sobre revoluções inglesas. E aí, um ponto importante. Quando a gente fala do edital de História Mundial, essa questão foi polemicíssima. Não sei se a Edileuza, que tem um pouco mais de vivência dentre as pessoas que estão aqui, a Edileuza foi a única que se manifestou no que diz respeito a essa experiência com o concurso, com o CACD. Não sei se a Edileuza se lembra dessa questão 51 lá do CACD do ano de 2014. Era uma questão sobre revoluções inglesas. Gente, as revoluções inglesas, elas aconteceram no século XVII. No século XVII. Nesse sentido, não condizem com o edital, que cobra as revoluções burguesas a partir do século XVIII, no final do século XVIII. Mas, enfim, a questão 51 falava sobre as revoluções inglesas. Mas é interessante porque
As revoluções inglesas do século XVII, se a gente forçar um pouquinho a barra, se a gente esgarçar um pouquinho o negócio, né? Se a gente forçar um pouco a barra, as revoluções inglesas se enquadram no modelo de revoluções burguesas, Gislane, eu já disse, é Rômulo Dias, isso, o Gabriel está lá colocando. As revoluções inglesas, elas se enquadram, então, nesse modelo de revoluções burguesas, na medida em que já em meados do século XVII, os ingleses, lá nos tempos da Revolução Puritana, estavam muito à frente do seu tempo em comparação com os países da Europa continental. Já em meados do século XVII, existe um primeiro esforço de empoderamento da burguesia na Inglaterra. Nesse sentido, para muitos historiadores, isso não é exatamente senso comum, mas para muitos historiadores, as revoluções inglesas no século XVII seriam uma revolução burguesa avant la lettre, uma revolução burguesa à frente do seu tempo, né? Uma revolução que precederia as revoluções burguesas do final do século XVIII. Então, amparado nesse debate historiográfico, a banca entendeu que caberia na prova, no TPS, uma menção às revoluções inglesas. Eventualmente, as revoluções inglesas eram objeto de alguns textos do TPS, mas essa é a primeira vez em que o concurso, no ano de 2014, então, foi a primeira vez em que o concurso, de fato, cobrou em seus pormenores as revoluções inglesas. Então, revoluções inglesas passou a ser um tema que precisa ser estudado, precisa ser conhecido pelos alunos, muito embora ele não conste, ele não apareça diretamente no edital. A questão 51 do CACD de 2014 falava sobre as revoluções inglesas do século XVII. Em seguida, a gente tinha a questão 52 falando sobre independências na América, as independências no continente americano de maneira geral, incluindo o processo de independência dos Estados Unidos. A questão 53 falava do problema dos Balcãs no contexto da Primeira Guerra Mundial e também das questões balcânicas contemporâneas, olhando ali nos anos 90 o que estava acontecendo no Kosovo. A questão 54 falava da crise de 29, a questão 55 falava da América Latina na segunda metade do século XIX, a questão 56 fala sobre um tema que cada vez mais vem se repetindo no concurso. A questão 56 falava sobre a participação dos Estados Unidos no século XIX, né? A história dos Estados Unidos no século XIX, um contexto de marcha para o Oeste, de formação do território e da identidade estadunidenses ao longo, principalmente, da primeira metade do século XIX. Essa questão, a questão de número 56, ela falava tanto dessa marcha para o Oeste, na primeira metade do século XIX, quanto da atuação americana, da atuação dos Estados Unidos no continente em tempos de imperialismo. A questão 57 falava sobre descolonização afroasiática, o imediato pós-Segunda Guerra Mundial. A questão 58, também olhando para o imediato pós-Segunda Guerra Mundial e para os tempos de Guerra Fria, fala sobre o Terceiro Mundo, a Conferência de Bandung e também o movimento dos países não alinhados, já na década de 50 e na década de 1960. A questão 59 trata do fenômeno do imperialismo, que se desdobra a partir do final do século XIX, na década de 1870. O imperialismo estaria ali circunscrito ao período que vai de 1870 até o advento da Primeira Guerra Mundial, embora tenha manifestações tardias depois da Primeira Guerra e o processo de descolonização sendo observado apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Questão 59, falando então sobre imperialismo. A questão 60 do CACD de 2014 falava sobre o sistema financeiro internacional, sobre o paradigma Bretton Woods no pós-Segunda Guerra Mundial. E a questão 61 fala sobre a Guerra Fria. A questão 61 fala sobre
a Guerra Fria no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, aquela fase de institucionalização da Guerra Fria. Esse foi o CACD de 2014. Reparem na amplitude dos temas. A gente vai ter oportunidade de se debruçar sobre esses temas no pulo do gato. Eu vou tentar organizar esses temas em blocos pertinentes, e tentar sistematizar uma aula legal, com base, claro, nessa minha experiência do concurso, para facilitar a vida de vocês, para garantir um desempenho melhor no CACD 2016. E o TPS 2015? O TPS 2015, uma nova miscelânea. Percebam, no entanto, a continuidade da ocorrência mesmo de questões, um viés mais econômico. Peço para que vocês, eu já mandei o material, eu imagino que todos vocês receberam o material, eu mandei os concursos, as provas, eu mandei as provas do ano passado e do ano retrasado, e mandei também um edital mais sistematizadinho, um edital mais organizadinho, mais bonitinho para vocês, né? O conteúdo de História Mundial. Por quê? Porque, em geral, quando vocês olham para aquele conteúdo programático das disciplinas no edital, vocês percebem a bagunça que é aquela bodega, né? Vocês percebem aquele conteúdo jogado. 1.1, 1 ponto e vírgula, 2.2, 3.3, vocês vão ficando loucos, ficam zonzos, né? Tamanha a quantidade de informação, uma informação jogada ali e desorganizada. Então, acho que fica mais interessante, motiva um pouco vocês olharem para o edital mais sistematizadinho, né? Para um conteúdo programático mais arrumadinho, mais bonitinho. Foi isso que eu fiz em relação à História do Brasil e História Mundial, e eu mandei esse conteúdo programático mais organizadinho. Depois eu vou colocar isso na tela, daqui a pouquinho a gente vai passar os últimos 10 minutos falando sobre isso, né? A gente vai falar nos últimos 10 minutos sobre o conteúdo de História Mundial, o conteúdo exigido no edital para História Mundial. O que caiu no TPS 2015, pessoal? O que caiu no TPS 2015 em História Mundial? Caiu uma questãozinha sobre revoluções industriais de novo, no século XIX. Caiu uma questão sobre a independência na América, processos de independência no continente americano, em particular na América Latina. A questão 53 falava sobre o Concerto Europeu, sobre o Congresso de Viena, inspirada no livro novo do Henry Kissinger, The World Order, né? Um livro interessante que saiu há pouco tempo do Kissinger, sobre o Congresso de Viena. Questão 54 falava sobre imperialismo, sobre a situação europeia especificamente, entre 1870 e 1914. A questão 54 a questão 55, perdão, falava sobre crise de 29. A questão 56 falava sobre revoluções do século XX. É um tema que está ali disperso no edital. As revoluções do século XX, Revolução Cubana, Revolução Mexicana, Revolução Chinesa, Revolução Russa. A questão 57 tornava a falar de imperialismo, agora olhando a sua dimensão afro-asiática. A questão 58 fala do mundo no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. A questão 59 torna a falar dos Estados Unidos no século XIX, tal qual observado no CACD de 2014. Percebam, então, que os temas se repetem em grande medida. A questão 60 fala do período entre guerras, entre 1919 e 1939, esses 20 anos do período entre guerras. E a questão 61, por fim, pessoal, fala do impacto na América Latina da Segunda Guerra Mundial. São muitos temas, são muitas questões, né? História do Brasil, ontem, História do Brasil, eu falei sobre isso rapidinho. Aqui em História Mundial é mais complicado. Nós temos 22 questões, somando os dois TPS, o TPS 2014 e o TPS de 2015. Né? Percebam, enquanto a prova de História Mundial, História do Brasil, enquanto a prova de História do Brasil demanda de vocês uma profundidade maior, uma verticalização, um aprofundamento dos estudos de vocês,
A prova de história mundial, ela é, em essência, mais horizontal. A prova de história mundial, ela trabalha uma gama de fatos muito mais ampla, muito embora não exija tanta profundidade assim do candidato. Essa é a grande diferença entre a prova de história mundial e a prova de história do Brasil. O candidato precisa conhecer mais profundamente os temas de história do Brasil. O candidato precisa conhecer uma gama maior de temas de história mundial. E isso fica claro no edital. Isso fica claro a partir do momento em que nós nos debruçamos sobre o edital. Vou dar tchauzinho aqui, vou me despedir da tela, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente dê uma olhada nesse edital que eu organizei, né? Nesse edital que eu organizei para vocês, mais bonitinho, né? Mais fofinho que aquele conteúdo programático apresentado no edital que vocês baixam para o concurso. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então aqui. Então, pessoal, olha aí. Aqui a gente tem, de maneira mais organizada, o conteúdo de história mundial. Grosso modo, história mundial está organizado aqui, né, em 7 macrotemas, em 7 grandes temas. Alguns caem com muito mais frequência, outros quase não aparecem no concurso. Por exemplo, o tema mais cobrado nesse concurso é, sem sombra de dúvida, esse tema 1. A estrutura e ideias econômicas, né, da Revolução Industrial ao capitalismo, principalmente as revoluções industriais no século XIX. Esse é um tema que cai muito. Também a crise de 29 é um outro tema muito, muito importante. E o impacto do marxismo também, nas lutas por igualdade observadas na segunda metade do século XIX. Então, o ponto 1, esse primeiro macrotema, é disparado aquele que mais cai no TPS de história mundial. Com destaque para o tema 1.1, o tema 1.4, o tema 1.5 e o tema 1.6. As revoluções burguesas. Esse é um tema menos cobrado. Na verdade, as revoluções burguesas do final do século XVIII e começo do século XIX, as ondas revolucionárias, dando continuidade a essas lutas por liberdade, dando continuidade a essa atuação burguesa, no sentido de marcar o seu fortalecimento nos estados nacionais, nos estados modernos europeus. Essas revoluções do final do século XVIII e começo do século XIX, elas aparecem pouco. E quando aparecem, elas são cobradas de maneira bem simples, de maneira um pouco mais tranquila. O problema maior são as revoluções do século XX. Essas são sempre uma dor de cabeça, mesmo para os candidatos mais preparados. Eu me refiro principalmente às revoluções da América Latina. Revolução Mexicana é algo que sempre que cai, traz problemas para os candidatos, mesmo para os mais experientes. A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, essas revoluções, percebam, aparecem diretamente no edital. É óbvio que existe uma infinidade de revoluções do século XX. A Revolução Guatemalteca, a Revolução Alemã e a consubstanciação da República de Weimar, a Revolução Nicaragüense, enfim, existe um sem número de revoluções no século XX, mas percebam que o concurso, o edital, toca em 4 processos revolucionários. Esses são os mais pertinentes, esses são aqueles que efetivamente precisam ser trabalhados com alguma especificidade. As revoluções russas de 1917, a Revolução Chinesa na esteira da Segunda Guerra Mundial, do imediato pós-Segunda Guerra, e a Revolução Mexicana da década de 10 e a Revolução Cubana do final dos anos 50. Outro ponto importante, um ponto mais cobrado que o ponto 2, um ponto quase tão cobrado quanto o macrotema de número 1, é o ponto 3, as relações internacionais. Como eu disse, aqui fica mais clara, e olha que ponto extenso, são 20 subitens, aqui fica mais clara essa pegada de relações internacionais contemporâneas da prova
de História Mundial. Trata-se de uma reflexão sobre as distintas ordens internacionais, os distintos modelos de concertação buscados, o Congresso de Viena, um primeiro concerto europeu, uma paz duradoura de 100 anos, o Tratado de Versailles e um concerto promovido pelos vencedores no ano de 1919, a criação da Liga das Nações, as conferências que acontecem ao longo da Segunda Guerra Mundial, no sentido de construir uma nova ordem mundial, apontando os rumos para uma nova ordem mundial na segunda metade do século XX, o sistema Bretton Woods, o Plano Marshall, pensar a Guerra Fria e as suas distintas fases na segunda metade do século XX. Olhando muito para essa perspectiva, olhando muito para uma história das relações internacionais contemporâneas, essa é a essência do ponto 3, cobrado aí em História Mundial. Outro ponto que tem a sua relevância, colonialismo, imperialismo e políticas de dominação. Cada vez mais isso vem caindo. Processos de independência da América Espanhola, os imperialismos, isso sempre cai. Todo ano cai uma questãozinha sobre alguns desses subitens. Partilha da África e da Ásia, processos de descolonização que acontece a posteriori, a Conferência de Bandung, o não alinhamento, movimento dos países não alinhados, o que significa efetivamente o terceiro mundo, a nova expansão europeia a partir do final do século XIX, tudo isso aparece com alguma consistência no TPS. Eu diria que os pontos 1, 3 e 4 sempre vai ter uma questão, uma ou mais questões sobre os pontos 1, 3 e 4 no concurso de vocês. Em relação ao ponto 5, a evolução política e econômica nas Américas. Aqui a gente fala muito do processo de formação dos Estados Unidos, da Guerra de Secessão, na segunda metade do século XIX, de um imperialismo americano sendo observado na segunda metade do século XIX, a marcha para o oeste, o pan-americanismo, a OEA. Quando se fala da evolução política e econômica nas Américas, se fala predominantemente da influência que os Estados Unidos jogam na conformação dessa ordem na América, da evolução política e econômica no continente, principalmente no século XX. O ponto 6 fala das ideias e dos regimes políticos, da história das ideias e dos regimes políticos na cena contemporânea. As grandes correntes ideológicas da política no século XIX, o liberalismo e o nacionalismo, a construção dos Estados nacionais, ponto muito importante, quase sempre cai, processo de unificação tardia, italiano e alemão, nas décadas de 60 e 70. As grandes correntes ideológicas da política no século XX, fascismo, democracia, comunismo, enfim, liberalismo no século XX é um tema menos cobrado. As ditaduras e os regimes fascistas, principalmente a ditadura chilena do Pinochet na década de 70, é um assunto que costuma cair também. A proliferação das ditaduras na América Latina, que é contemporânea à afirmação, que é contemporânea à construção da ditadura militar no Brasil. E um ponto que cada vez menos cai, e que eu diria que raramente cai nos últimos concursos, é a vida cultural. O concurso já trabalhou muito vida cultural, pós-modernidade, vanguardas europeias. Isso já foi muitíssimo cobrado em outros tempos. Nos últimos concursos, no entanto, o macrotema 7 não vem aparecendo. O macrotema 7 não vem aparecendo. Então, vocês têm aqui, pessoal, uma visão do edital, né? Uma visão mais clara do conteúdo programático que é cobrado em História Mundial para o concurso. A minha intenção é, através dos exercícios, através dos TPS anteriores, ir apresentando esses temas de maneira sistemática, no sentido de dar a vocês uma visão geral, uma visão mais ampla desses temas e proporcionar a vocês uma maior
segurança no julgamento das assertivas. Vocês precisam de segurança, vocês precisam de confiança para julgar os itens lá na primeira fase. E vocês precisam, naturalmente, de repertório. Onde está esse material, Adriana? Quem pode responder é o Gabriel. Eu suponho que isso esteja em alguma pasta que é compartilhado, algum link que é compartilhado com aqueles que se inscrevem de fato no webinário. Aqueles que se inscrevem no webinário. Enfim, e os outros materiais, os materiais concernentes às aulas do Pulo do Gato, eu vou sempre liberar com 24 horas de antecedência para que vocês tenham acesso a esse material e possam se preparar, possam esperar o que vai aparecer, o que haverá para vocês em cada uma das aulas. Tudo bem, gente? Falei bastante e eu costumo falar bastante. A minha intenção era de fato apresentar uma leitura mais geral, mais ampla do que é História Mundial para o concurso de admissão à carreira diplomática e também apresentar a minha metodologia de trabalho, como vai funcionar então o Pulo do Gato para a História Mundial, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês e conto, naturalmente, com a presença de vocês no nosso curso. Sigam conosco, contem conosco, gente. Falou, gente. Um grande abraço e uma boa noite. Tchau, tchau.